Bem, pessoal, vamos voltar aqui então à nossa reflexão nos 10 mandamentos, tá? Estamos no segundo mandamento, então esse é mais um vídeo sobre o segundo mandamento. No vídeo anterior, eu falei sobre o que significa ou do que se trata nesse sentido, do que se trata o segundo mandamento, né? E dei ênfase justamente à compreensão de que o segundo mandamento está falando, né, em sua raiz, de culto. Esse é o propósito, certo? Então, as manifestações do culto, então, é o que nós vamos observar agora, pensando na questão das imagens. Então, primeiro eu falei sobre o culto, apliquei essa questão do culto, que o segundo mandamento nos ensina, né? Regulado, ordenado por Deus, como sendo algo que também nos atinge, a nós protestantes, né? Evangélicos e tudo, porque muitas vezes, por não compreender o mandamento, por nossa ignorância, nós acabamos também quebrando o segundo mandamento, desonrando a Deus, não é? Quando estamos tentando moldar o culto a Deus, não é? Segundo o nosso coração, né? Fazendo do culto a nossa imagem, digamos assim, não é? Dando o nosso jeitinho, fazendo com que tenha a nossa cara, não é? E isso é, com certeza, também pecado contra o segundo mandamento. Então, não é só simplesmente ficar aqui e tentar acusar, não é? Quem tecnicamente parece mais fácil acusar, né? Como os católicos romanos ou outros também. Nós também, mesmo sendo protestantes, não é? E mesmo rejeitando as imagens religiosas num culto, ainda assim, não é? Acabamos também quebrando o segundo mandamento por não entendê-lo. Continuando aqui então. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, agora pensando na questão da imagem, né, vamos lembrar do contexto. Deus deu cada uma dessas 10 falas ao seu povo, não é, baseado no contexto em que o seu povo estava. Então, cada fala, cada mandamento aqui do Decálogo, ele representa, nesse sentido, a libertação de Deus para o povo. O primeiro mandamento, não é que está muito ligado ao segundo, é claro. Todos os mandamentos são ligados nesse sentido, né? Pensando nessa lógica de mostrar o caráter santo de Deus, distinto, não é, das divindades falsas, distinto da religiosidade, não é, pagã. E então, quando observamos, por exemplo, o segundo mandamento, vemos que essa fala, ou esse segundo mandamento, Deus dá ao povo justamente para libertar o povo, não é, desse conceito de adoração pagã, certo? E aí tem uma questão importante. Os pagãos, não é, sempre fizeram ídolos, não é, sempre fizeram imagens, seja de ouro, seja de prata, seja de cobre, seja de pedra, seja de madeira. Eles sempre fizeram imagens nesse sentido para representar suas divindades. Então, ora, isso tecnicamente para eles não seria um problema, por quê? Porque eles não têm um conceito elevado de divindade. Se vocês forem analisar bem, a mitologia egípcia, grega, romana em si e outras, vocês vão notar que as divindades, então, né, essas divindades que eles alegam na época que existiam, né? Hoje a mitologia, eles já entendem muito bem isso, mas eles, esses ídolos eram expressões nesse sentido do homem. Então eram ídolos criados à imagem do próprio homem. As culturas desenvolveram seus ídolos nesse sentido, não é, que no fim acabavam sendo uma expressão, não é, dos seus desejos de pecado, por exemplo, não é, e de dar uma explicação convencional naquele período. Mas não havia um conceito, não é, de santidade, um conceito de um ser todo-poderoso, santo, incomparável, não é, tão puro de olhos, tão puro que ele não pode contemplar o mal, não é, que ele está acima de tudo, entende? Não havia esse conceito entre os pagãos. Isso é uma verdade revelada pelo próprio Deus ao seu povo. Então, quando o povo é liberto do Egito, não é? Obviamente, por tanto tempo aprendendo a cultura egípcia, a cultura pagã, o povo ia tentar também honrar ao Deus, não é, de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito, que manifestou seu poder também por meio de imagens, porque foi o que ele aprendeu. Mas a proibição, não é, além de falar sobre especificamente o culto em si, a proibição de fazer imagens
não é? Tem justamente a ver com a questão de que, diferente do conceito religioso pagão, o Deus verdadeiro, ele é completamente digno, todo-poderoso, glorioso, e toda tentativa, não é, de expressar Deus por meio de imagem acaba sendo uma mentira a respeito dele. Ou seja, nada que façamos ou que tentemos fazer, não é, pode realmente honrar quem Deus é, entende? Então, basicamente, as imagens, não é, as tentativas de imagens de Deus ou imagens religiosas para se colocar no culto a Deus são ofensas terríveis a Deus, entende? Ele é tão santo e tão incomparável que não há nada que possamos fazer que possa realmente expressar, entende? Materializar, em termos de imagens mesmo, quem ele é. Então toda imagem feita de Deus é uma mentira a respeito dele. É por isso que o Senhor abominou aquilo que os israelitas fizeram, não é? Pedindo que Arão fizesse um bezerro de ouro. E Arão fez, e Deus se enfureceu contra o povo. Por quê? Porque isso é ofensivo, entende? E não só fazer imagens a Deus, de Deus no caso, mas como é naquele contexto do bezerro de ouro, eles fizeram o bezerro de ouro, não é, para servir a Deus, o Deus que libertou eles do Egito, o Deus verdadeiro, por meio da imagem. Entende? Mesmo assim, o mandamento está quebrando com esse conceito, dizendo de maneira muito clara que não é para fazer, não é, nem muito menos se prostrar. E isso sim, encaixa todo tipo de imagem, não é, que seja religiosa, entende? Por isso o bezerro de ouro foi rejeitado nesse sentido. Então o ponto aqui é compreender que esse segundo mandamento, ele demonstra para nós, ele nos ensina, né? É o Senhor nos ensinando como seu povo, de que o conceito de divindade, o entendimento da revelação de Deus, não é, de quem Deus é completamente diferente daquilo que o homem produziu. As religiões pagãs são uma produção da imaginação humana, não é? É a manifestação dos anseios humanos. Porém, a religião que o povo de Deus na história confessa e pratica não é uma religião inventada por homens, não é? O nosso pressuposto como cristãos é que desde o início, entende? Pensando em uma igreja um pouco mais infantil, digamos assim, que estava começando a amadurecer, todo o período da história, digamos assim, né? É o período que a igreja existe no mundo, não é? Nós estamos vivendo o caráter cristão da igreja. Mas antes, quando pensamos no Antigo Testamento, pensamos na nação de Israel, também ali nós pensamos da igreja. Nós estamos falando da igreja ali também. Ok? Porém, ainda não em seu caráter cristão. Não é? Então, o que acontece? Durante todo aquele período, não é? As pessoas elas tinham um entendimento muito errado e distante, não é? As religiões eram moldadas pelos homens, mas essa religião revelada ao povo de Deus, o povo de Israel, a igreja, digamos assim, entende? Não é uma religião criada pelos próprios israelitas, ou, pensando em nós cristãos, nossa confissão não é uma religião criada por nós mesmos, entende? Mas é uma religião revelada por Deus. É a religião, é a única verdadeira. Todo tipo de religião que é moldada nesse sentido, é criada fora da revelação do Evangelho, na verdade é só mais uma Torre de Babel, né? É a tentativa do homem se religar a Deus e chegar lá por seus próprios méritos, não é? E já está muito provado na própria Escritura que nunca funcionou assim, né? Desde o Éden até aqui, o homem não consegue chegar até Deus. Essa religião é falsa. A religião verdadeira é a religião em que Deus vem até o homem e demonstra sua misericórdia, porque sem Deus o homem não pode fazer absolutamente nada. Pois bem, o conceito então de divindade desenvolvido pela humanidade não leva em consideração santidade absoluta, soberania, poder, reinado, honra, não leva isso em consideração, não é? Nós percebemos que é um tipo de religiosidade que é pobre e quase que se assemelha ao ser humano. Basicamente, as divindades pagãs elas são como os heróis da Marvel, não é? Da DC. Eles são pessoas, digamos assim, com formato, com forma humana, então são praticamente homens nesse sentido, e que têm poderes. É o que eles são, não é? Então, dá no mesmo você pensar no mundo geek, né, o mundo nerd, com relação aos heróis, e você pensar nas mitologias do passado. É somente isso.
Agora, quando pensamos em Deus, por sua revelação, estamos falando de alguém, não é? Que é totalmente outro, entende? E, portanto, toda tentativa de expressar a Deus, de representá-lo por meio de imagens, é uma ofensa. Por quê? Porque as representações são uma mentira com relação a ele, certo? Então, esse é o ponto aqui. Então, primeiro falamos sobre culto, o segundo mandamento fala sobre culto, e agora não é, a questão das imagens. Por que não devemos fazer imagens? Porque o segundo mandamento nos proíbe de fazer imagens? Justamente por causa disso. Porque as nossas tentativas de fazer imagens de Deus são uma mentira a respeito dele, certo? E isso vale para imagens também com relação a imagens de outras pessoas, digamos assim, e que são acrescentadas ao culto, não é? Deus proíbe, ele é muito claro com relação a isso. Então nós temos aí justamente o mandamento dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não é? O Deus que é zeloso. Eu não sou como os outros, não é? Aqueles que são adorados pelas nações, que nem mesmo existem, e eu já provei que eles não existem. Eles cultuam a mentira. Eu não sou assim. Eu sou um Deus verdadeiro, vivo, entende? E santo e todo-poderoso. Então, toda tentativa de tentar fazer imagens de Deus, não é? Todo culto que é prestado assim, por meio de imagens, quando as imagens são usadas como instrumentos, não é, no culto para a adoração, isso por si só é uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus. Tá? Nós estamos falando aqui de imagens que são, assim, simplesmente meras expressões artísticas, certo? Mas mesmo assim, por mais que o mandamento não proíba a arte, ainda assim, se essa arte for uma arte a respeito de Deus, imagem de Deus, isso é pecado contra o segundo mandamento, né? Então podemos fazer imagens de, digamos assim, representações dos apóstolos, não tem problema nenhum, desde que isso não passe a ser elemento de culto, né? Porque imagens não são para o culto, não é, cristão, isso não tem sentido, tá certo? Então eu vou terminar esse vídeo aqui e vou dar continuidade falando sobre Jesus Cristo agora.